10 curiosidades surpreendentes sobre a Rússia que você precisa saber. E aí, pessoal, tudo beleza? Já deram uma olhadinha no mapa mundi hoje? Se depararam com aquele gigante colorido chamado Rússia e se perguntaram: mas o que será que acontece nesse mundão de meu Deus? Porque, meus amigos, se tem um país que intriga, que fascina e, sejamos sinceros, às vezes até dá um medinho, esse país é a Rússia. Preparem-se para uma viagem alucinante por terras de vodka, ursos polares, metrôs subterrâneos que parecem cenário de filme de espionagem e paisagens de tirar o fôlego, dignas de um conto de fadas. Então, segurem firme seus chapéus de exploradores, porque vamos mergulhar de cabeça nesse caldeirão cultural que é a Rússia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui do canal. Bora começar! Vamos falar sobre o tamanho colossal da Rússia. Esqueçam tudo o que aprenderam nas aulas de geografia. A Rússia se espalha por mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Quase 2 Brasis caberiam lá dentro. Atravessa 11 fusos horários diferentes. A variedade de paisagens é impressionante. Tundra congelada, desertos escaldantes, florestas densas, montanhas nevadas. Um paraíso para aventureiros e amantes da natureza. Um universo de culturas, paisagens e histórias esperando para ser explorado. O metrô de Moscou nos lembra que a Rússia ainda tem muitos ases na manga. Não é só um meio de transporte, é um palácio subterrâneo, um museu ambulante. Inaugurado em 1935, foi construído para impressionar. E conseguiram com louvor. As estações são obras-primas arquitetônicas. Reza a lenda que existe uma rede secreta de túneis, o Metro 2, construída para fuga em caso de ataque nuclear. A existência do Metro 2 nunca foi confirmada. Segredos e mistérios são como tempero na comida para os russos. Preparem-se para conhecer um dos ícones mais famosos da cultura russa. As matrioscas. Essas bonecas fofinhas são muito mais do que simples lembrancinhas para turistas. Elas carregam séculos de tradição, história e até um pouco de polêmica. A história das matrioscas remonta ao final do século XIX. A inspiração veio do Japão, das bonecas Kokeshi. Um artista russo criou sua própria versão russa. E assim nasceram as matrioscas, conquistando o coração do povo russo. Preparem seus casacos mais quentinhos, porque agora a gente vai encarar um dos maiores desafios da Rússia, o frio. Na Rússia, o inverno não é brincadeira. Temperaturas que fariam pinguins pensarem 2 vezes antes de sair de casa. Na Sibéria, as temperaturas despencam para níveis absurdos, chegando facilmente a menos 50 graus Celsius. Mas acreditem, mesmo nesse frio de rachar, a vida na Rússia não para. Os russos são gente casca-grossa, acostumados a lidar com as condições extremas. E aí, galera? Já sentiram frio só de ouvir falar do inverno russo? Pois é, meus amigos, mas como nem só de frio vive a Rússia, chegou a hora de falarmos sobre um dos maiores ícones da cultura russa, a bebida que esquenta o corpo e a alma, a vodka. Esqueçam a tequila mexicana, o vinho francês, o saquê japonês. Na Rússia, a bebida que reina absoluta é a vodka. Ela está presente em todas as ocasiões, desde as festas mais animadas até os momentos mais solenes. É como se fosse um membro da família, sabe? Sempre presente para o bem e para o mal. A relação dos russos com a vodka é tão intensa que existem até lendas sobre a origem do nome da bebida. Dizem que a palavra vodka vem de voda, que significa água em russo. E faz todo sentido, né? Afinal, assim como a água, a vodka é considerada um elemento essencial na vida dos russos. Mas cuidado! A vodka é uma bebida forte, daquelas que te derrubam com um soco de urso siberiano se você não tiver cuidado. O segredo é beber com moderação, apreciando o sabor e o ritual que envolve o consumo da bebida. E falando em ícones da cultura russa,
Preparem seus olhos para apreciar a beleza estonteante da Catedral de São Basílio, um dos cartões postais mais famosos da Rússia. Localizada na Praça Vermelha, em Moscou, a catedral é um verdadeiro deleite para os amantes da arquitetura e da história. Com suas cúpulas coloridas em forma de cebola, a Catedral de São Basílio parece ter saído direto de um conto de fadas. É impossível não se impressionar com a grandiosidade e a riqueza de detalhes dessa construção que mais parece um bolo decorado por unicórnios mágicos. A história da Catedral de São Basílio é tão fascinante quanto sua arquitetura. Construída no século XVI, a mando do czar Ivan, o Terrível, a catedral é cercada de lendas e mistérios. Uma das histórias mais famosas diz que, após a conclusão da obra, Ivan, o Terrível, mandou cegar o arquiteto responsável pela construção para que ele nunca mais pudesse criar algo tão belo. Verdade ou não, a lenda só aumenta o fascínio em torno da Catedral de São Basílio, que continua encantando visitantes do mundo todo, com sua beleza única e sua aura de mistério. E se você está procurando por uma aventura épica, daquelas que te marcam para sempre, precisa conhecer a Transiberiana, a ferrovia mais extensa do mundo. Prepare-se para uma viagem inesquecível por paisagens deslumbrantes, atravessando fusos horários e mergulhando na cultura russa como nunca antes. A Transiberiana é muito mais do que um meio de transporte, é uma jornada pela alma da Rússia. Imagine só, são mais de 9.000 quilômetros de trilhos, cortando montanhas, florestas, lagos e cidades vibrantes. É como se você estivesse assistindo a um documentário épico, daqueles que te deixam sem fôlego. A viagem completa de Moscou a Vladivostok, no extremo leste da Rússia, leva cerca de uma semana. Durante o trajeto, você terá a oportunidade de conhecer diferentes culturas, experimentar a culinária local e se maravilhar com a imensidão da Rússia. Então, prepare sua mochila, seus lanches favoritos e embarque nessa aventura inesquecível a bordo da Transiberiana. Ah, e não se esqueça de levar sua câmera fotográfica, porque você vai querer registrar cada momento dessa jornada épica. Boa viagem! A Rússia foi pioneira na exploração espacial. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial. O mundo inteiro parou para observar. Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem no espaço. Esses feitos extraordinários inspiraram gerações. O legado da corrida espacial continua vivo até hoje. E já que estamos falando de frio, espaço e coisas extraordinárias, preparem-se para conhecer um dos habitantes mais icônicos da Rússia, o urso polar. Esses gigantes gentis, símbolos da força da natureza, habitam as regiões mais remotas e geladas do país, mas ultimamente têm dado as caras em lugares um tanto quanto inusitados. Imaginem só, vocês estão andando tranquilamente pelas ruas de uma cidadezinha no extremo norte da Rússia quando, de repente, dão de cara com um urso polar gigante. Parece cena de filme, né? Mas acreditem, isso tem se tornado cada vez mais comum por lá. Com o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, os ursos polares têm perdido seu habitat natural e se aventurado em busca de comida em áreas habitadas por humanos. O resultado? Encontros inesperados e às vezes perigosos, tanto para os humanos quanto para os ursos. É triste ver como as mudanças climáticas estão afetando a vida desses animais incríveis. Mas, ao mesmo tempo, é inspirador ver como a Rússia tem se mobilizado para proteger os ursos polares e garantir a sua sobrevivência. Para finalizar nossa aventura pela Rússia, nada melhor do que mergulhar nas tradições milenares. Preparem-se para abrir seus horizontes e conhecer costumes além da vodka e do frio. Uma das tradições mais emblemáticas é o famoso banho russo, ou banya. Esqueçam as saunas finlandesas. A banya é uma experiência única, que envolve mais do que apenas suar. É um ritual de purificação do corpo e da alma. Outra tradição é o maslenitsa,
celebrando o fim do inverno e a chegada da primavera. Durante uma semana, os russos se entregam a comida, bebida, música e dança. E assim, encerramos nossa jornada pela alma russa. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Acabamos de dar uma volta alucinante pela Rússia, desvendando alguns de seus mistérios, conhecendo suas tradições e se surpreendendo com as paisagens e a cultura desse país gigante. Mas não se enganem, essa foi apenas uma pequena amostra do que a Rússia tem a oferecer. Com sua história rica, cultura vibrante e natureza exuberante, a Rússia é um daqueles lugares que sempre nos surpreendem, não importa quantas vezes a gente os visite. Então, fiquem ligados aqui no canal, porque em breve a gente volta com mais aventuras, mais curiosidades e mais mistérios para desvendar ao redor do mundo. Até a próxima, galera!